Olá, tudo bem? Olá, tudo bom, Dalton? Tudo ótimo, como é que você está? Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Hoje nós vamos Uhum. falar como transformar um seguidor em cliente com as técnicas da programação neurolinguística. Vamos começar aqui a primeira live da Vital. Nós vamos fazer agora uma série de lives toda quarta-feira. Procurar fazer sempre no mesmo horário, mas na próxima semana vai ser às 9 da noite, em que eu vou estar conversando com o perfil da Trevo Comunicação sobre comunicação para médicos, na semana que Muito bom. vem. Então, eu estou inaugurando as lives Inaugurando. aí da. E Bacana. tá me ouvindo, Dalton? Tô. Eu tinha dado uma travadinha no seu vídeo para mim, Melhorou mas agora? agora voltou. Melhorou. Ah, então. Apresentar para quem não conhece a Vital Comunicação, né? Nós somos uma agência de comunicação na área de saúde. A gente atua na área de saúde desde 2008, atendendo médicos, sociedades médicas, com assessoria de imprensa e também com conteúdo para as mídias digitais, né? Mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E hoje a gente convidou o Dalton Ferreira, que é trainer em programação neurolinguística, para conversar com a gente, explicar um pouco para a gente como funciona, né? Como a programação neurolinguística pode ser benéfica na hora que a gente está construindo o nosso conteúdo aqui para as redes sociais, né? Para a gente conseguir captar, reter, entreter aquele seguidor, né? E fazer com que ele se torne nosso cliente. Apresentar o Dalton, né? Ele é trainer em programação neurolinguística, Master Coach financeiro, pós-graduado em neurociências, escritor e palestrante. Primeiro, Dalton, eu queria entender um pouquinho, acho que muita gente também que não tá nessa área não sabe, o que é a programação neurolinguística? Tá. Primeiramente, dar boas-vindas aos amigos que estão entrando aí na sala. José Edivaldo aí mandou um abraço, retribuir esse abraço a ele. Muita gente conhecida e querida aí na sala. Um abraço a todos. Então, programação neurolinguística começou lá nos Estados Unidos nos anos 70, com um estudo desenvolvido e trazido para o Brasil no início dos anos 90. Programação neurolinguística estuda a criação dos padrões através da interação do funcionamento do nosso cérebro, da nossa linguagem e da nossa fisiologia. Ou seja, o que eu penso, a maneira como eu posiciono e utilizo o meu corpo, e a maneira como eu falo, as palavras que eu utilizo, o tom, as palavras que eu escolho, isso cria uma estrutura. A PNL também estuda como nós geramos nosso estado emocional e como nós viramos a chave para mudar nosso gerenciamento emocional. Estuda também o comportamento humano, como nós geramos nosso comportamento, como nós geramos nossos hábitos e como nós fazemos para mudar. Então, PNL, na verdade, uma definição só é pouco para ela, que ela estuda como nós alcançamos metas, estuda muito a parte de estratégia mental, estuda a programação que nós criamos, estuda como nós utilizamos a linguagem para melhorar e harmonizar relacionamentos. Então, ela estuda, resumindo, como nós funcionamos e como nós queremos funcionar. Então, eu estudo o comportamento humano. Uma ferramenta muito boa para mudança. Para E, mudar aqueles padrões que nós criamos e automatizamos. Trazer esses padrões à consciência e, a partir disso, começar a fazer alterações para aquilo que a gente quer. e como que a gente pode aplicar o PNL nas mídias sociais? Então, a PNL, ela começa o quê? Estudando o modelo nosso de percepção do mundo. Como é que nós percebemos o mundo? Nós percebemos através dos sentidos. É o que eu vejo, o que eu escuto e através do sinestésico, que é o tato, o olfato e o gustativo. Acontece um evento, nós dois estamos diante daquele evento. Se alguém chegar e perguntar para a gente o que a gente percebeu, eu vou contar uma história e você vai contar outra. Então, por quê? Nós não participamos do mesmo evento? Porque, de repente, para uma pessoa, ela utilizou mais o visual. Nós, na verdade, não vemos a realidade como ela acontece. Nós vemos uma parte da realidade e interpretamos aquilo, segundo a PNL. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhe mais, desenvolveu mais, o sentido auditivo. De repente, o que chamou mais atenção naquele evento foi o som, a variação do som. Vamos colocar isso no exemplo prático. A gente está num show, assistindo um show de uma banda. De repente, vão perguntar, o que vocês acharam do show?
Uma pessoa auditiva vai falar, olha, eu notei que estava tendo erros na hora da guitarra, o rapaz lá, o guitarrista errou o solo, o baterista não estava marcando o tempo legal, porque ele está com o trabalho do sistema auditivo mais desenvolvido e percebendo mais aquele momento, aquele contexto através do auditivo. Uma pessoa que preferencialmente trabalhe mais visualmente, ela vai olhar para o espetáculo e vai ver o jogo de luzes, a dança, a roupa, que toda hora trocava de roupa, o cantor ou um outro participante da banda. E aquilo vai chamar mais atenção, a interação visual que aconteceu no palco. Por isso muitos shows têm lá jogo de luzes, enfim, vários recursos ali para também atender esse tipo de público. E o sinestésico, de repente, vai estar dançando, trazendo aquelas sensações, sim, com ele mesmo, com outra pessoa, trabalhando mais a parte de sensações. Então, o que isso quer dizer? Nós não somos puramente visuais, sinestésicos ou auditivos. Isso não é a nossa identidade. Mas a nossa programação, de acordo com o contexto também, nós desenvolvemos mais um sentido do que o outro. Então, já aí vem as diferenças. E mesmo assim, duas pessoas que falam, olha, eu trabalho muito de forma visual. Se você pedir para a pessoa trazer a recordação dela de um evento, de repente a imagem que ela vai trazer tem movimento, tem mais cor, ela está dentro ou fora da imagem, a imagem 3D ou não. E a outra pessoa, de repente, vai ser uma imagem preto e branco, mais afastada. Só que a gente não para poder entender essa captação inconsciente que a gente tem, como a gente processa. Então, mesmo duas pessoas utilizando um canal preferencialmente, cada um utiliza de um jeito. Então, a partir daí, eu vou responder a sua pergunta, que é como usar a PNL nas mídias sociais. Então, cada um, primeiro aí que eu começo lá do marketing, que fala sobre estudar a persona, estudar o seu público, né? O seu público-alvo ali, que eles chamam de persona, que é um público mais detalhado. Então, dentro desse seu público-alvo, vão ter pessoas que trabalham mais de forma auditiva, que captam melhor informação através de som, tem pessoas que vão captar melhor através de imagem, e pessoas que vão precisar, de repente, de uma interação, alguma coisa para fazerem, para sentirem, trabalhar no lado mais sinestésico. Então, ao desenvolver uma campanha, ou eu sei que meu público trabalha muito, meu público preferencialmente trabalha muito no visual, e eu vou trazer imagem, quando falar, vou começar a desenhar com a mão para explicar, vou utilizar linguagem que remeta mais essa parte visual, palavras como enxergar no texto. Você enxergou, você viu o ponto de vista claro, algumas palavras que remetam mais ao sentido visual. Agora, quando eu não sei que o meu cliente, ou eu tenho cliente de todos os tipos, numa propagação minha de mídia, eu devo procurar atender todas essas pessoas. De repente, auditivo, eu faço um podcast. Ou através de uma palestra, de uma live, eu vou modular minha voz para chamar a atenção dele. Fazer pausa no momento, fazer algum jogo com a voz para poder atrair, captar a atenção. Porque hoje a grande disputa é o quê? Como eu atraio a atenção dessa pessoa, gero engajamento e gero para que ela possa, de seguidor, comece a me acompanhar, gerar engajamento com ela. Então eu vou ter que trabalhar com os três sentidos, se eu não sei se meu público trabalha mais com um sentido ou outro. Então eu crio uma imagem que chame bem a atenção. Não dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Então, crio uma imagem que leve a ideia do que eu quero, ou crie através da imagem uma sensação que eu quero criar no meu público. Utilizar também som. Então, de repente, o vídeo interage imagem, interage som. Então, é diversificar a maneira que eu vou levantar o meu material de forma online e perceber como meu público está reagindo. É mais com o som que ele trabalha? É mais com o visual? Eu posso transformar e trabalhar com os dois? Por exemplo, gravar essa live, jogar no YouTube para o visual. De repente, gravar um podcast dela para pessoas que preferem trabalhar de forma auditiva. Então, eu tenho que conhecer o meu público. Quem é meu público, como ele trabalha e qual é esse tipo. Existem vários tipos de programação. Uhum. Esse é um. Por exemplo, o meu público ele é mais motivado pela busca do prazer ou pela fuga da dor? Vou dar um exemplo para você, para ficar bem prático. Uma vez trabalhando na área de tecnologia da informação, tinha uma pessoa que foi contratada para me ajudar. Com o desenrolar do tempo, essa pessoa ficava nas mídias sociais enrolando. E eu estava sobrecarregado. E eu falei, como eu posso fazer para trazer essa pessoa para me ajudar? E eu fui o quê? Eu falei, como eu sou uma pessoa em busca do prazer, em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, falei, não captei como ele funcionava, fui usar o método busca do prazer. Eu virei e falei, fulano, no final do ano vai acabar o nosso contrato, nós somos terceiros aqui, o sistema que a gente atende
é a queridinha, é a galinha de ovos de ouro da empresa, tá todo mundo de olho, vamos fazer um trabalho bacana para no final do ano, a gente, quando for renegociar a renovação do contrato, a gente pedir um aumento? Ele virou para mim e falou, estou satisfeito com o que eu ganho. Virou e foi fazer outra coisa. Eu falei, poxa, não adiantou. Passou uma semana, eu conheci isso, na época eu não conhecia a PNL, isso foi muito tempo atrás, eu virei e falei, vou usar uma outra estratégia. Falei, fulano, você sabe que no final do ano vai acabar o contrato, tem processo de inovação. A empresa aproveita também para fazer alguns cortes. E já está começando a sair um murmurinho no mercado que a empresa está passando dificuldades. Se a gente deixar o nosso na reta, se a gente não fizer um trabalho bacana, pode ser que eles queiram substituir a gente. E já está rolando esse burburinho de que vão mexer em algumas pessoas. Na hora, ele desligou o Orkut, para você ver como isso é antigo, e virou e abriu a tela de chamados e começou a trabalhar. Então, isso é muito importante. Eu entender um pouco os programas que nós temos. Eu falei um pouco do programa dos sistemas representacionais. Eu trabalho mais visualmente, auditivo, sinestésico. Como o meu cliente trabalha. Como o meu seguidor trabalha. Falei sobre um programa que é busca pelo prazer ou fuga da dor. Qual que é a minha estratégia de motivação? Então, existem vários programas ali que a gente começa a estudar através da PNL para entender o outro, para eu falar o quê? A linguagem do outro. O que acontece muitas vezes é que a minha forma de comunicar, se não estiver dentro do nível que o outro atua, é como se eu estivesse falando uma língua e ele estivesse falando outra. Por isso que muitas vezes acontece que você mal conhece uma pessoa e você fala, poxa, não fui com a cara dessa pessoa, não me senti bem com essa pessoa, achei essa pessoa com, sei lá, diferente. Ou então uma pessoa que você nunca viu e parece, nossa, essa pessoa é tão bacana, essa pessoa é tão legal, parece que nós somos amigos a vida inteira. Muitas vezes é por quê? Porque a programação, a forma de processar, a forma de agir são iguais, aí entra em ressonância. Bacana. Como a doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui participando da nossa live. Pedir para quem tiver dúvidas e colocando aqui as dúvidas, quem quiser chamar outras pessoas, nessa setinha aqui do lado, você pode ir compartilhando, convidando outras pessoas para virem participar, entender um pouquinho mais sobre essas técnicas. Vou ler aqui a pergunta dela para você, Dalton. A minha linguagem deve ser diferente se utilizo diferentes meios para despertar essas sensações? Isso. E como é que eu percebo como é que o outro funciona? Através da escuta ativa. O visual, por exemplo, é uma pessoa que fala muito rápido, gesticula muito em cima, começa a falar enxergar, ver, parece que está desenhando com a mão e fala muito rápido. Então, se eu começar a perceber que essa pessoa é visual, na hora de mostrar algo para ela, na hora de explicar alguma coisa, eu mostro um desenho, faço um desenho na mão, utilizo as palavras visuais, como enxergar, ponto de vista, claro, observação, por aí. Se a pessoa é auditiva, ela fala nem rápido nem devagar. Ela fica um pouquinho assim com a cabeça, tem aquela voz de locutor. Então ele usa muito falar, escutar, dizer, ressoar. Então a gente utiliza palavras também que ele se sinta na linguagem dele. E o sinestésico é aquela pessoa que encosta nela mesmo mais embaixo, sentir, tocar, manusear, pesado, leve, calor, fala mais devagar. Por que acontece? Isso é fácil de perceber, de entender. O visual, normalmente ele fala, ele processa muitas imagens. Então, para ele poder acompanhar as imagens que ele processa, ele começa a falar naquele ritmo, naquela velocidade daquelas imagens. O sinestésico ele tem que primeiro sentir. Então, o processamento dele é mais lento. É muitas vezes aquela pessoa que gosta de encostar quando está falando. E geralmente você põe um visual com um sinestésico para conversar, dá um choque. Porque o visual fica, nossa, essa pessoa é muito devagar, é muito lenta, e toda hora fica colocando a mão em mim, eu não gosto. E o sinestésico vai falar, poxa, esse cara atropela, não deixa nem eu tomar um ar, nem respirar, já me corta. Então, como é que a gente faz para uma boa relação? A gente entra no mundo do outro, isso é o rapport, eu entro, começo a falar, gesticular, falo do mesmo, usando as palavras-chave, mesmo tom de voz, usando o mesmo sistema do outro. Depois que eu crio a conexão, eu venho para o meu. Quando eu venho para o meu, automaticamente o outro vem e entra no meu mundo. Isso é muito explicado também pelos neurônios espelhos. A experiência que teve no passado, 30% dos nossos neurônios são neurônios espelhos. Pesquisas apontam que é muito por causa das mães, na hora de amamentar o filho, entender a criança, o neném que não consegue falar. Então a mãe entende muito o quê? Pelo instinto. Então ela muitas vezes só de olhar para o filho ali já percebe se aquele choro é alimentação, se aquele choro é dor de barriga, se ele está com cólica ou etc. Aí uma das pesquisas aponta que o neurônio espelho vem dali. Tem essa função. Mas o que acontece? É bom até para quem está assistindo a gente fazer experiência.
com alguém em casa, sem a pessoa saber, começa a falar no ritmo dela, usar algumas palavras-chave dela, a fazer um espelhamento corporal de uma forma elegante, não é imitação, e depois muda. Por exemplo, estou conversando com a pessoa está mais à frente, eu estou mais à frente. Falando o mesmo ritmo, dizendo as mesmas palavras, criando conexão. Uma hora eu paro e encosto para trás. Automaticamente outra pessoa para e encosta para trás também. Aí eu percebo que essa conexão foi verificada. Então a gente costuma dizer muito na PNL que é o seguinte: eu acompanho e depois conduzo. É como se fosse uma dança. Não sei dançar. Minha esposa vai me ensinar os passos. Ela começa a me ensinar. No momento que eu aprendi, eu começo a levar ela e ela começa a me acompanhar. Fazendo uma metáfora, seria mais ou menos assim. Até para ajudar um pouco a doutora Luciana que perguntou, uma forma da gente tentar conhecer um pouco o nosso público é fazendo enquete nos nossos stories, fazendo também quiz nos nossos stories. A gente pode fazer algumas perguntas para tentar definir um pouquinho quem é essa pessoa que está seguindo a gente, o que ela está fazendo ali, por que ela está seguindo. Pode até perguntar por que você me segue, o que você gosta mais do que eu fale, qual conteúdo que você quer ver por aqui, abrir aquelas caixas de perguntas também, depois que a gente fala um pouco sobre o tema, e no final, tem alguma dúvida, o que mais você quer saber na sua área, né, na área médica. Isso é importante que você comece a entender um pouquinho o que o seu público gosta, quem é essa pessoa que está te seguindo. Isso também é uma forma de você verificar quem é essa pessoa, né, e depois fazer esse rapport. Rapport até era uma pergunta que eu ia te fazer, que eu já tinha preparado aqui, como fortalecer, né? Poderia citar os exemplos de como fazer esse rapport com o seu seguidor, né? Essa conexão com ele, para fortalecer os laços com ele, para que ele sempre comente no seu post, que ele sempre esteja presente ali, participando da sua mídia social. Isso aí. Primeiro, assim, conhecer quem é essa pessoa. Já existem algumas pessoas que eu conheço no meu meio social que são meus seguidores? Aí já fica mais fácil com aquelas pessoas que você conhece no dia a dia. Então, o que é rapport? Rapport é quando eu crio uma conexão, uma sintonia com o outro. Geralmente, nós não gostamos mais daquelas pessoas igual a nós. Se é uma pessoa muito parecida comigo, com gosto, jeito de falar, naturalmente eu crio uma conexão. Então, rapport, muitas vezes, você está falando com uma pessoa. Essa pessoa fala mais devagar. Você faz um leve balanceamento do seu corpo mais devagar. Se a pessoa respira profundamente, você balança o seu corpo no ritmo que a pessoa está respirando. Então são gestos elegantes, sutis, que você cria automaticamente, inconsciente, uma conexão com o outro. Agora, não é imitação. Se uma pessoa fala muito com a mão e eu começo a imitar ela falando com a mão, ela vai perceber isso e vai criar um anti-rapport. Vai criar uma desarmonia. Então, por exemplo, quando a gente está nas mídias sociais, quais são os recursos que a gente tem? Através do engajamento que você falou muito bem, das pesquisas de interação, quais são as palavras que ele está utilizando? Então, eu vou começar através do que as palavras a gente consegue identificar. O problema da comunicação é que quando nós nos comunicamos, nós criamos o quê? Distorções. Nós distorcemos alguma coisa. Meu filho não me respeita. Ele está brincando na sala. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso é uma distorção. É um julgamento. Os julgamentos estão lá nas distorções. Ou nós deletamos algumas informações, a criança acidentou-se. A informação está completa? Não, acidentou-se como? Quando? Aonde? Foi grave? O que se machucou? Está bem? Está acordado? Então, muitas vezes as pessoas falam e falam com deleções, com omissões. Nós também criamos generalizações. Costumamos falar, sempre é assim, nada comigo dá certo, aquela pessoa sempre faz dessa maneira. Então, por ter acontecido uma experiência 1, 2 ou 3 vezes, nós costumamos generalizar e colocar a experiência como se fosse um fato consumado sempre. Então, é perceber através de linguagens, e tem uma parte da PNL, a PNL, inclusive, foi criada através de um modelo de linguagem. O primeiro modelo que foi criado na PNL foi metamodelo de linguagem. Então, também saber fazer perguntas. Perguntas abertas e para especificar. Se o cliente, o paciente, coloca um problema, fala, isso não vai ser possível. O que te impede? Você faz uma pergunta que ele vai acessar lá internamente aquilo que está trazendo. As informações que ele distorceu dele, deletou no caminho de processar o que ele queria e jogar para a linguagem, nós temos essas deleções, por exemplo, essas omissões. Então, quando você faz perguntas, de que forma específica você quer compreender isso? Aonde especificamente você está sentindo isso? O que acontece? Você começa a arte de fazer perguntas, o PNL trabalha muito com perguntas, para você poder entender o seu paciente, o seu seguidor, o seu cliente,
para poder abrir uma comunicação. Porque muitas vezes nós falamos e achamos que o outro está entendendo o que a gente fala. Mas eu falo da maneira que eu entendo ou eu falo para o outro entender? Uhum. Um exemplo. Eu gosto muito de contar história porque aí fica fácil de entender. Tinha lá a esposa com o marido e a esposa virou e falou: Armando, e ela já brava, né? O amor é igual essa rosa. Se você não molhar todo dia, a rosa morre, a rosa fica seca e morre. E ele fez aquela cara de conteúdo, tipo, não estou entendendo. Aí ela virou e falou: Armando, é o seguinte, o amor é igual o motor do carro. Se você não trocar o óleo consistentemente, o carro enguiça. Aí ele, entendi. Então, muitas vezes... Entrou no mundo dele, né? Entrou no mundo dele. Eu falo da maneira que eu entendo, ou aí, isso é muito importante aí no caso dos seguidores, entender quem é a persona. Qual que é a dor dele, o que ele está buscando, por que ele não resolveu aquilo e está procurando você. Uhum. Para você, através de entender o que ele quer, você falar a linguagem que ele compreenda. Uhum. E muitas vezes, nem ele sabe o que ele quer. Então, através de perguntas, você vai fazer com que ele tenha uma tomada de consciência, e PNL a gente trabalha com expansão de consciência, para que ele possa entender o que está ocorrendo e passar a informação de acordo com o que o outro entenda. Essa identificação. Então, entrar no mundo do outro. Essa identificação. Geralmente nós falamos e o que mais acontece é eu passar uma informação para uma pessoa e ela agir de uma forma contrária àquilo que eu imaginei que ela fosse agir. Existe um emissor e existe um receptor. Como é que eu posso fazer para saber se aquela pessoa recebeu a informação corretamente? Aí é uma técnica que a gente chama de backtracking. No final, eu resumo, você me passou uma informação. Eu falo, deixa eu ver se eu entendi. Então, para você é importante isso, usa suas palavras-chave, no mesmo tom de voz e volto para você. Dá tempo de você ouvir o que você falou através de mim, perceber se esqueceu alguma coisa, se eu compreendi corretamente, ou se não é bem assim, é isso. Então, é igual um garçom que vai atender você. Você já viu que o garçom, de repente, começa a notar várias pessoas ao mesmo tempo e não repete o que você falou? Qual é a grande chance desse garçom? Você pediu uma coca, ele traz um guaraná. Você pediu um suco de laranja, ele traz suco de limão. Agora, se o garçom no final fala, então, 3 Coca-Colas, 2 sucos de laranja, uma porção de batata frita e tal. Você não se sente mais confortável? Fala, pô, esse cara me ouviu e vai trazer. Então, isso é muito importante. As pessoas querem ser ouvidas. E muitas vezes, para a gente ter muito conteúdo, muito conhecimento, a gente fala, mas será que a linguagem está muito técnica e a pessoa com quem eu estou falando está entendendo? Será que quando a pessoa fala comigo, eu estou parando para pensar no que eu vou responder ou eu estou ali realmente presente, calado, parado, ouvindo, dando o presente, que é você estar presente, dando atenção e tendo não é ouvir, é escutar, a escutativa. Escutar o que a pessoa está dizendo verbalmente e o que ela não está dizendo. Muitas vezes a expressão corporal, o corpo fala. Expressão corporal, o tom de voz, outras coisas que ela está dizendo que você percebe também. 2 coisas que você falou, achei interessante. Essa questão Só de você... 2? Não. Agora, nesse final que você falou, a questão de identificação, você pode identificar no próprio direct, muitos, os médicos recebem muitas dúvidas, as pessoas querem fazer consultas online pelo direct. E ali você vai perceber quais são as demandas que a pessoa que te segue está querendo saber, e dali você pode tirar muito assunto para fazer post. Então, nos próprios comentários, nos directs que a gente recebe, vai saindo os assuntos para a gente fazer depois post, conteúdo sobre aquilo. Essa questão, você tem que ouvir o que ele quer dizer para você falar a linguagem dele, para você falar o que ele quer saber. Então, essa também é uma forma de você descobrir um pouquinho mais sobre o assunto, né? Que a pessoa está ali na sua página procurando. Queria agradecer aqui a presença, estou vendo várias pessoas que entraram, doutor Daniel, doutor Bertero, Elaine, Karen, várias pessoas foram entrando aqui, agradecer a presença de todos, espero que esteja sendo útil, se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente vai responder, tanto eu quanto o Dalto, doutora Jéssica Pinha também está aqui presente, obrigada, Trevo também está aqui, Leonardo, obrigada por vocês estarem aqui, Maria também, muito obrigada, Lindáurea, Valéria também está aqui presente, muito obrigada, agradecendo todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui que a Luciana colocou depois, aqui ó. Mas a gente muda nossa percepção, a sinestésica, visual e auditiva com o convívio com alguém? Por exemplo, com o marido? Então, primeiro a tomada de consciência. O que eu utilizo mais? Porque assim, por exemplo, o médico, vamos falar a linguagem do médico.
um médico cirurgião. Obviamente que pela própria experiência da profissão, pelo que ele é submetido, ele desenvolveu o sinestésico muito forte, para poder abrir, ter a sensibilidade de fazer uma cirurgia. Então, muitas vezes, os estímulos que a gente tem, a carreira que a gente escolhe, muitas vezes uma pessoa que é muito visual, muitas vezes gosta de trabalhar com pintura, porque já é natural para ela que ela trabalha com visual muito forte. Então, cada um de nós, não é que a gente desenvolveu um e não desenvolveu os outros. Nós desenvolvemos um mais do que o outro, mas dependendo do contexto, a gente utiliza outro. Só que, por exemplo, eu percebi que o meu visual estava num nível muito abaixo. Eu sou muito auditivo digital. O que é auditivo digital? Aquela pessoa que conversa muito consigo mesmo. Então, eu trabalhei com TI, trabalhei com finanças, trabalhei nessa área que raciocínio lógico direto. Então, eu sou aquela pessoa que sai andando na rua e vou conversando comigo. Alguém passa por mim e me cumprimenta, 2 metros depois que eu paro, eu falo, ô fulano, desculpa, tudo bem? Como é que você está? Então, por exemplo, eu percebi que o visual meu muito pouco desenvolvido. Então, eu ia abrir na geladeira, queria procurar uma garrafa d'água, estava à minha frente, eu não achava. Eu falava, cadê a garrafa d'água? Comum dos maridos. Comum dos maridos. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a falar, olha, eu vou praticar jogo dos 7 erros, para treinar mais, para estimular esse meu sentido. Eu vou passar andando pela rua e vou começar a observar uma árvore e ver as nuances do verde da flor da árvore. Vou fazer caminhos diferentes. Vou começar a olhar revistas com muitas fotos, com muitas pinturas. Vou olhar para uma foto, vou fechar os olhos e imaginar essa foto que eu acabei de ver na mente. Então eu comecei a procurar meios que eu queria desenvolver um pouco mais o visual para dar uma melhoradinha. Então, através das ações que nós fazemos, dos trabalhos que nós fazemos, do que a gente vai estudar, da prática do dia a dia, a gente pode desenvolver e estimular mais um sentido. Mas agora, vale a pena mexer nesse sentido ou não? Muitas vezes falam, não, eu sou muito sinestésico, mas é o meu jeito de encarar a vida e está tudo bem. Trabalho com uma parte da sinestesia que é muito importante. Por exemplo, cirurgião, para operar a sinestesia, e de repente o meu auditivo é muito fraco. Então, está fazendo falta? Para médico, auditivo é importante também, principalmente para escutar quando vai o paciente lá, o cliente dele, numa consulta. E só para falar que te dá o parabéns, que aquilo que a gente estava falando sobre comunicação, você utilizou muito bem. Que eu falei vários pontos. O que você fez? Você acabou fazendo um backtracking. Você trouxe o que chamou mais atenção, trouxe algumas palavras-chave, não ficou pensando no que você ia falar e me interromper, porque normalmente quando eu penso no que eu vou falar, às vezes até gera uma ansiedade, eu interrompo o que eu estou falando para dar a resposta. Então você ouviu bem, teve uma escutativa, fez um backtracking e fez um apanhado do que foi mais importante para você. Na prática, você fez o que a gente estava falando. Uhum. E sem saber, né? A gente fez sem saber. Recebemos mais uma pergunta aqui. Todo médico é um paciente. Tenho a impressão de quando coloco posts mostrando a realidade como mãe, me aproximo muito dos pacientes. Existe uma explicação da PNL? A doutora Jéssica, ela é pediatra. Uhum. Sim, o que acontece? Principalmente o ato de ser mãe é um ato que conecta muito. Sim. Porque mãe é algo que a gente considera de mais sagrado. Então, principalmente quem tem filho e vê uma pessoa se posicionando, se colocando, mostrando a realidade como mãe, como a própria experiência dela, você identifica o cliente dela, o que acontece? Identifica situações que ela também passa e fala, poxa, ela passa pela mesma coisa do que eu, está me explicando. Ela me entende. Então, cria o quê? Cria o rapport instantâneo, cria a conexão. Porque é uma pessoa que também entende o que eu estou passando, sabe as dificuldades, sabe as soluções, sabe a saída, e pela maneira que ela se posiciona, fala, essa pessoa é igual a mim, essa pessoa me entende. Uhum. Então, muitas vezes, até quando começa um post, a pessoa vai estudar quem é um cliente dela, começa a falar, você está chateado, que não está satisfeito com a sua carreira, e papapá, papapá, e a pessoa fala, nossa, parece que essa pessoa está falando para mim, é porque já pesquisou quem é aquela pessoa e falou, quero trabalhar com esse público. Uhum. Então, isso que a gente está trazendo na PNL, a PNL não inventou nada de novo. A PNL começou a entender o que as pessoas faziam muito bem, com excelência em uma área, e falou, deixa eu entender o que está por trás de uma pessoa que executa isso com tamanha excelência, decodificar, trazer esse padrão e fazer com que outras pessoas que queiram, através desse padrão, possam repetir esse comportamento também. A PNL começou com modelagem. Pessoas que se comunicavam muito bem, e ela falou, qual a estrutura de linguagem que está por trás dessas pessoas? Pegou a estrutura, decodificou, os criadores começaram a utilizar isso com outras pessoas, começaram a ter o mesmo resultado, começaram a passar para outras pessoas e verem que tinha o mesmo resultado. Aí, a partir daí, que começou a PNL. Muito boa a colocação aí da
da doutora. Jéssica, doutora Jéssica. Como que você conheceu o PNL, Dalton? Porque eu estou vendo que com o PNL é importante para o médico não só para ele usar nas mídias sociais dele, como também eles participam de muitos congressos, dão palestras, e estar ali naquela palestra, conseguir entender o que o público dele está querendo dele, acho que aí ele vai conseguir subir um patamar a mais na explicação que ele está dando para esse público. Então, assim, eu queria saber duas coisas. Primeiro, como você conheceu o PNL e como o PNL pode ser usado no médico, não só na área de mídias sociais, como para a vida dele, né? Nas outras ações que ele faz ao longo do dia. Então, eu trabalhando muito com a parte de finanças pessoais, percebi o seguinte, às vezes eu passava informação, educação financeira para a pessoa, tinha a pessoa que fazia e conseguia o resultado. Tinha outros que cometiam autossabotagem. É a mesma coisa que o médico virar para o paciente e falar, olha, fumar faz mal. O paciente já sabe disso, mas por que ele continua fumando? Então eu percebi e falei, olha, só com conhecimento, só com a informação, eu consigo ajudar algumas pessoas, mas não todas. Como eu posso fazer para entender como é que se gera comportamento, como é que se geram crenças? Quando eu falo em crenças, não tem a ver com a religião, é aquilo que a pessoa acredita. E eu já conheci um instituto, aqui no Rio de Janeiro, o INAP, que inclusive um dos pioneiros da PNL no Brasil é o Dr. Jairo Mancilha. Ele é cardiologista da reserva da Marinha. E lá no início dos anos 90, ele foi pesquisar programação neurolinguística nos Estados Unidos e começou a trabalhar em paralelo aqui no Rio de Janeiro, também com PNL. Hoje o INAP é uma referência nacional. Tem umas parcerias aí espalhadas pelo Brasil. Inclusive, vou deixar até um convite para quem está assistindo a gente, que o INAP começa agora sexta-feira, uma jornada online gratuita, explicando várias facetas da PNL. PNL como estratégia mental, PNL como relacionamento e a harmonização de relacionamento e comunicação, que vai ser comigo na próxima segunda. PNL para alcançar metas com o Dr. Jairo na quarta da semana que vem, perdão. E nessa sexta, o professor Marcelo Felipe, falando sobre PNL e a tecnologia do sucesso, ensinando como é que a gente cria esses programas. Então vai ter uma jornada aí bem interessante, gratuita, se você puder colocar o link aí para o pessoal, para eles poderem se cadastrar e assistir, que vai trazer mais informações. Então eu conheci o Dr. Jairo, médico também na PNL, pessoa exemplar, uma pessoa muito bacana, e fui fazer o curso de PNL. Primeira coisa que aconteceu, foi uma mudança minha, foi o curso mais transformador para mim. A ponto de a minha esposa reclamar que eu sempre fazia muito curso, um sábado de manhã que eu acordei cedo e peguei a mochila, ela falou para mim, isso já há alguns anos, você vai aonde? Eu falei, hoje tem aula de PNL. Ela falou, não, vai que PNL está te fazendo bem, pode ir que esse aí está liberado. Então foi quando eu conheci a PNL. Aí eu fui entender como funciona o nosso cérebro, como nós geramos comportamentos, para usar dentro das finanças pessoais e ter mais resultado com as pessoas que eu atendia. A segunda pergunta, muito importante, quando a gente vai fazer uma palestra, e o médico ele é excelente naquela arte da medicina, ele tem um conhecimento, ele tem um conteúdo, ele sabe. Mas para falar com o público, para conectar, para gerar contato, existem algumas técnicas, que a PNL também ajuda. A PNL também é utilizado muito em oratória. Então, primeira coisa, vou passar aqui algumas dicas. Abraçar o público com olhar. Aquele olhar, sorrir. Quando você chega, chegar... A PNL, como a PNL trabalha muito com estado emocional, existe uma técnica da PNL chamada âncora. O que é âncora? É eu estalar os dedos e trazer o recurso que eu preciso. Então, numa hora de falar em público, você precisa o quê? Segurança, conforto. Então, existe uma técnica, não vai dar tempo de explicar aqui, que a pessoa vai lá e estalou o dedo, no momento que ela estalou o dedo, ela traz para aquele momento segurança e conforto. Então, você chega, olha as pessoas, sorria. E sempre falar olhando nos olhos das pessoas se sentem abraçadas pelo olhar. E o sorriso quebra a objeção. O sorriso já é uma ferramenta que cria rapport. Depois, falar com, ao invés de falar para. Então, por exemplo, começo muitas palestras falando, no início, eu chego um pouquinho antes, as pessoas vão chegando, eu vou fazendo um quebra-gelo, dando boas-vindas, e começo a conversar até antes de começar a palestra, ou no início, se for o caso, pergunto, o que vocês vieram procurar aqui? Então a pessoa já se sente à vontade, acolhida, fala um pouco, outro fala, então já começa a perceber, olha, isso aqui, essa pessoa quer mais isso, essa pessoa quer mais aquilo. Aí eu vou trazer um exemplo na hora que eu vou dar num determinado conteúdo, você que perguntou sobre isso, olha só isso aqui, que tal? A pessoa fala, poxa, ele me ouviu e trouxe para mim isso que eu perguntei, ou isso que eu vim buscar. Então é falar com, criar conexão, usar o olhar. A PNL existe uma outra técnica que é calibração.
calibração não é leitura mental. Leitura mental é olhar para você e imaginar o que você está pensando. Grande chance de eu errar. Agora, eu começar a ver algumas expressões corporais e fazer alguns testes, porque às vezes o franzir da sobrancelha para uma pessoa significa uma coisa, para outra pessoa significa outra. Uhum. Então, tem como fazer algumas abordagens na hora para poder validar e perceber se a pessoa está gostando, se a pessoa de repente está se desinteressando, pelo posicionamento, pela forma que a pessoa senta na cadeira, pela forma como a pessoa retribui o sorriso para você também na hora de você sorrir. Numa palestra, usar pausa como uma ferramenta estratégica, utilizar de recurso visual para atender aquelas pessoas visuais, variar o tom de voz para também aquela pessoa auditiva, procurar fazer uma dinâmica rápida que tem a ver com o assunto, de a pessoa se levantar e gerar quebra de estado. Se você ficar falando, o que vai acontecendo com a pessoa? A pessoa tem uma capacidade de reter. Depois ela começa a se desconectar, começa a ter preguiça, já começa a abrir a boca. Vai pro celular. Vai pro celular. O celular é um grande disputa atenção com você. Então, o que é importante? É criar dinâmica, criar uma interação. Quando eu falo sobre, por exemplo, não falei que PNL é a interação entre a nossa mente, a nossa fisiologia e a nossa linguagem? Quando eu falo isso, no meio da palestra, eu falo, pessoal, todo mundo de pé. Todo mundo se coloca igual um super-homem, quem é homem ou Batman ou quem é Mulher Maravilha. Na frente de uma cadeia que está indo o Lex Luthor. Carequinho igual a mim. Como é que o super-herói se posiciona? Aí todo mundo coloca lá, outros fazem assim. E eu falo, para e preste atenção. O que você está sentindo agora? As pessoas estão sentindo empoderamento. Então eu falei, viu como o seu corpo gera uma reação emocional? Através do uso do seu corpo, você gera um estado emocional? Pensa no dia mais feliz da sua vida, todo mundo. Aí todo mundo começa a sorrir. Falei, o que vocês estão sentindo agora? Isso aconteceu nesse momento? Ou está acontecendo na cabeça de você, na sua cabeça? Na minha cabeça. Então começa a trazer experiências de referência do que eu estou falando, experiências rápidas, e faz a pessoa se levantar. Muito importante numa palestra é você fazer quebra de estado. Para dar uma descontração quebrada. Traz uma piada, traz uma história. Storytelling é muito importante. Contar histórias. Usa um vídeo, trabalhar com recursos para o quê? Traz as pessoas, trazer as pessoas para fazerem perguntas, para trazerem contribuições. Então, tudo isso que aí fica aquele bate-papo que mais vezes passou 1h30, quando você encerra, pessoal, acabou? Você percebe que às vezes as pessoas, em vez de se levantar e ir logo embora, elas param um tempo ali, olham, às vezes querem vir conversar com você, estão sorrindo. Então, isso já é um sinal também da calibração que falou, opa, minha palestra foi boa, o pessoal aprovou. Lê um pouquinho aqui da doutora Jéssica Pinha, continuando a outra questão. Ela falou que muitas vezes os posts, né, que ela coloca pessoais, falando das mães como mãe, gera muito mais interesse, mas é exatamente isso, a pessoa se identifica, ainda mais ela que é pediatra, quem segue muito ela são as mães. Quando ela põe uma situação cotidiana que ela viveu com o filho dela, a mãe se vê naquela situação, então por isso que há essa identificação. O doutor Daniel também falando aqui que quando deixamos de ser médicos na rede social, temos a chance de fazer um rapport melhor. Quando a gente posta uma foto, nossa, na foto dele, né? Geralmente tem mais likes. Sim, as pessoas querem ver o post conteúdo, que ensina alguma coisa, mas elas querem saber o que o médico faz no dia a dia dele. Elas têm essa curiosidade dos bastidores. Saber que ele é gente como a gente, ele também vai na praia, ele também vai no restaurante, ele também faz tudo o que a gente faz, ele pode contar, por exemplo, num restaurante, mostrar o prato dele e falar um pouco sobre a alimentação saudável. Então, assim, ele pode usar do dia a dia dele para fazer um post que gere essa identificação com o público, e o público, puxa, eu não sabia, às vezes falar um pouco, hoje é final de semana, fui para a cozinha e coloca lá um prato que ele fez, a pessoa fala, nossa, ele também cozinha, ele também vai para a cozinha lá no Stories, né, coloca aquele prato que ele fez, conta um pouquinho como é que ele fez, ele pode até dar uma dica de alimentação, você sabia que às vezes tomar um vinho tinto com esse tipo de alimento é bom para o coração, não sei, aí ele entra na história do alimento e pode dar uma dica, isso também é muito importante. Deixa eu ver se chegou. Tem mais uma pergunta aqui. Mestre Dalton, é do José Divaldo. Qual seria a visão da PNL nessa polêmica da propaganda da Natura do Dia dos Pais? Olha, eu como não tenho visto muita televisão, eu estou meio por fora da propaganda. Se puder dizer qual foi a propaganda... Contar pra gente qual é essa propaganda. Que eu tenho visto, assim, vejo um pouquinho de televisão, mas muito pouco programas direcionados. Então não estou nem informado dessa propaganda da Natura para poder entender o que aconteceu. Mas isso é muito importante, porque muitas vezes se você faz uma propaganda que vá contra os valores do seu público, aí você cria um anti-rapport.
Não sei se foi isso que se criou uma propaganda que cativou, ou se foi uma propaganda que separou. Que separou, Então, isso né? separou, pelo que ele colocou aí, parece que foi uma propaganda que separou. E o que você colocou sobre o médico é muito importante, por quê? Porque nós que não somos médicos, muitas vezes nós olhamos o médico pela nobreza da profissão, que é trabalhar salvando vidas, melhorando qualidade de vida, nós muitas vezes vemos com um distanciamento pelo papel do desenvolvimento. Quando ele mostra a situação dele do dia a dia, ele mostra, não, eu tenho um papel meu de médico, mas sou ser humano igual a você. Então ele se conecta. Porque muitas vezes a gente vê ele como acima, que fala, poxa, é o doutor, é uma autoridade, é a pessoa que restabeleceu minha saúde, ou curou meu filho. Então a gente tem ali uma separação, a gente tem uma gratidão, mas também coloca ele num nível, pedestal. num pedestal. Então quando ele desce e vem conversar com a gente, muitas vezes, aí trazendo para a palestra, se tem algo lá em cima, se você desce para falar com o público ali, inconscientemente você está se conectando ao público. Você desceu do tablado, do palco, para falar com eles, passando entre eles, sorrindo, mostrando que você também faz parte, você também é um ser humano igual a eles. Então isso é muito importante. Doutora Luciana falando que também usa biquíni, a polêmica agora do Medikini, que saiu um estudo, né, numa revista científica fazendo um sexismo, né, falando que as médicas, cirurgiãs que usando biquíni nas redes sociais, tentando denegrir um pouco a imagem. Então ela fez uma piadinha aqui. A Viviane também deixou uma pergunta aqui pra gente. As competências socioemocionais podem ser trabalhadas com a PNL? Podem. E a inteligência emocional, o PNL como trabalha muito como gerenciar o estado emocional, trazendo lá de Daniel Goleman, os 5 pilares da inteligência emocional. Primeiro, identificar as emoções no momento que ela ocorre. Segundo, saber lidar com as minhas próprias emoções. Terceiro, minha capacidade de automotivação. Quarto, identificar as emoções do outro. Se eu não paro para falar no outro, de repente estou falando, de repente você está chorando, eu falei, caramba, peguei pesado, nem percebi. Então é saber identificar as emoções que o outro está trazendo. E quinto, saber lidar com relacionamentos. Saber lidar com você e com as suas emoções. Então essas competências são muito importantes. Elas se destacam, até mais importante, estudos que eu estou tendo, do que o coeficiente nosso intelectual, é a inteligência emocional. As pessoas de sucesso na vida, porque normalmente são aquelas pessoas que desenvolveram muito a inteligência emocional, que é tanto a inteligência intra como interpessoal. E a PNL ajuda assim. A PNL tem muitas ferramentas para o meu autoconhecimento, para entender o que eu estou sentindo, para eu trazer a consciência, aquela série de estímulos que para nós é inconsciente, até porque o cérebro tem uma limitação. Aqui à minha volta tem várias cores, várias iluminações, estou vendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem som do ventilador, tem o som da chuva, tem o som da sua voz, o som do ruído. Se eu parasse para prestar atenção nisso tudo ao mesmo tempo, meu cérebro o quê? Ia desarmar, eu ia ter uma sobrecarga, ia ficar muito cansado, não ia conseguir pegar, ia perder profundidade. Então, nosso cérebro, por isso que ele deleta muitas informações. Então, o que acontece? A PNL ajuda a trazer a nossa consciência, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como eu quero me sentir. A PNL trabalha muito com um pressuposto que é flexibilidade comportamental. Se eu quero alcançar um resultado, um comportamento novo, não alcancei fazendo aquela ação, primeiro, qual foi a intenção positiva da ação que eu tive? Por exemplo, autossabotagem. Quero acordar cedo para malhar, o médico falou que eu tenho que perder peso, fazer atividade física. Aí todo dia não acordo, não faço. Qual a intenção positiva da preguiça? Entender o comportamento. Todo comportamento tem uma intenção positiva. De repente, a intenção positiva da preguiça, da autossabotagem, é, olha, estou cansado, preciso de descanso. Você trabalha de 8 da manhã à meia-noite, né, você ainda quer acordar às 6 para malhar. Então, tem uma função boa aquele comportamento para você. A PNL ajuda muito a gente trazer à tona esses comportamentos. Qual é a intenção positiva? Como eu crio um acolhimento para esse comportamento? E como sujeito flexível, quais são as novas opções de comportamento que eu trago, mantendo a intenção positiva do comportamento antigo, para ser aí sim fazer a mudança. Então, explicando aqui bem rapidamente a estrutura de como se dá, mas trabalha isso sim. Essa questão da autossabotagem é até uma coisa interessante. Esse exemplo, não conseguir acordar de manhã para malhar, isso acontece muito comigo. Então, assim, isso é uma forma, às vezes, do médico. O médico não acha, não, ele malha, ele tem aquela dieta regrada. Se ele posta um dia no stories dele, hoje eu não consegui acordar cedo para malhar, então estou subindo os lances de escada para chegar no consultório. Óbvio que a pessoa vai se identificar, porque muita gente acontece isso, né? A gente, amanhã eu vou acordar cedo, vou malhar, e chega na hora, toca o relógio, você desliga, continua dormindo e fala assim, não, eu malho no outro dia. Então essa questão acontece muito, é uma forma de identificação.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como evitar essa autossabotagem no nosso dia a dia? Por exemplo, hoje eu tenho que sentar para fazer o conteúdo da semana que vem da rede social. E vai fazendo outra coisa, chegou no fim do dia e não escrevi, vou fazer amanhã. Eu tenho que ser... e vai empurrando e não fiz. E aí o que acontece às vezes com os médicos que não tem tempo, não escreveu nada e vai passar uma semana sem postar nada. Como combater a autossabotagem na gente? Então, tem que entender primeiro se a questão é uma questão de gestão do tempo. Então, eu começar a trabalhar com ferramentas de gestão do tempo, ou se a questão é de que, poxa, para escrever aquilo, tem alguma coisa ali que eu estou evitando ali, que, poxa, aquilo dá muito trabalho, não sei o que eu vou fazer, dá uma travada, e inconscientemente eu começo até a criar coisas para fazer para não escrever. Então, identificar isso. Eu preciso do quê? Uma gestão de tempo? Esvaziar um pouco mais minha agenda, ou criar uma rotina para que quando eu vou fazer? Para mim isso funciona muito. Criar uma rotina de quando eu vou fazer minha atividade física, o dia que eu vou gravar vídeo, é o dia que é para dar aula e tudo ali, e eu organizar minha semana. Mas eu organizo com poucas tarefas porque o imprevisto acontece. Então, pinta a oportunidade de fazer uma palestra numa empresa, pinta a oportunidade de fazer uma live, pinta alguma coisa que não estava no planejamento da semana. Se eu tiver com a semana muito cheia, vai ter uma sobrecarga e eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Se ela está mais vazia, mais espaçada, é mais fácil de encaixar. Mas o que acontece muitas vezes é o que a gente falou, a autossabotagem é porque ela tem alguma intenção positiva. Eu costumo dizer o seguinte, um pressuposto da PNL, todo comportamento tem intenção positiva para você. Isso às vezes gera polêmica, que aí a pessoa uma vez falou, peraí, e o bandido que vai lá e assalta a pessoa? A intenção positiva do comportamento dele para ele é que aquela forma, de repente, é a forma mais fácil de fazer dinheiro, ou é de ser pertencimento, mostrar para o pessoal do grupo dele, falar, viu, fui lá e assaltei, consegui mais do que você, tenho um pertencimento no grupo. Então não é a intenção positiva para o outro, é a intenção positiva para ele. Quando nós cometemos uma autossabotagem, pode ser que esteja no nosso inconsciente algum ganho que a gente está tendo um ganho secundário. Eu tenho que identificar esse ganho secundário, trazer à tona, entender o que ele está fazendo de ganho para mim, o que ele está trazendo de positivo, e trazer também uma parte minha criativa e falar, mantendo essa intenção positiva, de repente proteção. Será que as pessoas vão julgar o que eu vou escrever? Eu me sinto mais seguro sem, que pode vir a crítica? Por exemplo, estou aqui deliberando um motivo. Então, de repente, é o quê? É uma proteção. Aquele sua autossabotagem, inconscientemente, é te proteger para não se expor a comentários, a críticas, enfim. Então, o que aquele comportamento tem para você? Proteção. Então, como é que a partir daí eu posso trazer novos comportamentos que me tragam a proteção e que eu possa desenvolver o trabalho? Eu posso, depois que escrever alguém, pedir feedback de uma pessoa da minha confiança, ou pedir para que a pessoa, eu só passe a ideia e ela vai lá e redija para mim, e coloca uma imagem? Então eu começo a trabalhar com outras opções, PNL, como eu falei, trabalhando muito com flexibilidade, com alternativas, para poder alcançar, por exemplo, nesse caso do exemplo, o post que eu quero mandar, e também me preservar. Uma outra pessoa vai avaliar, vai falar, olha, tem um problema, tem uma oportunidade de melhor aqui. Ou então trabalhar mais profundamente, falar, qual o medo que eu tenho da crítica? A gente vai ter que descer mais a camada, PNL tem ferramentas também para poder ressignificar aquele medo da crítica que eu tenho. É o que acontece muito na questão de gravação de vídeos. O que eu percebo muito quando eu converso com os médicos, fazer um post, fazer uma foto, eles ainda aceitam. Chega na hora da gravação de vídeo, dá um bloqueio. Mas eu não sei falar em vídeo, o que eu vou falar? Eu acho que é esse medo da crítica, porque críticos existem de montão. Mas tem que pensar, você não está dando uma palestra, então às vezes encarar a câmera como se fosse uma palestra, um congresso. Porque aí se você olha a câmera como um inimigo, você não vai nem conseguir falar, você vai travar, não, falei tudo errado, deixa eu gravar de novo. Mas quando você olha a câmera e vê uma outra pessoa que está ali para entender um pouquinho mais sobre o que você quer passar, eu acho que já quebra um pouco esse bloqueio que a gente tem com o vídeo, né? Todo mundo tem um certo bloqueio com vídeo, mas aí você vai acostumando e consegue gravar os vídeos, que é importante hoje em dia variar um pouco a gama de formatos para as redes sociais, não só colocar o post, não só colocar a foto sua do dia a dia, como gravar vídeos. Agora tem o Reels aqui no Instagram, tem que usar essa ferramenta. IGTV, gravar vídeos para o IGTV, fazer lives. Então tudo isso é muito importante para você ir modificando as formas de se apresentar para o seu público nas redes sociais.
Para quem está entrando agora, a gente está falando aqui um pouquinho sobre as técnicas de neurolinguística, né, programação neurolinguística, para como transformar o seu seguidor num possível cliente, paciente no seu dia a dia, né? Entraram mais pessoas aqui também. Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu queria uma dica sua de histórias e situações para a gente ganhar, captar a atenção das pessoas, que tipos de histórias e situações que você costuma usar nas suas palestras, nos seus conteúdos, para atrair a atenção dessas, quebrar esse gelo e atrair a atenção dessas pessoas? Eu costumo utilizar metáforas, como nós utilizamos aqui várias aqui no nosso bate-papo agora, trazer exemplos que aconteceram, storytelling. Quando você começa a contar história, como é que a Disney fez tanto sucesso? Era uma vez, aí ali já te encanta, você para ver. Os filmes ensinam muito nisso, a jornada do herói. Então, é identificar com o público. Como você deu o exemplo do médico que vai lá fazer o prato de comida e começa a falar sobre aquele prato de comida, ou que também se atrasou no dia e vai subir as escadas, você cria uma identificação. Você está contando uma história, está mostrando um pouco de você, que cria identificação com o público. Então, isso é muito importante. Você, assim, criar pontos, mostrar que você é um ser humano, que tem os mesmos dores, as mesmas preocupações que o outro. Isso gera conexão. Então, eu gosto muito de contar história, que tem a ver com o que eu estou falando, adaptar minha linguagem para o público que eu vou falar. Uma vez eu fui dar uma palestra de finanças para médicos. Então, eu falei, vamos começar com uma anamnese, para chegar ao diagnóstico de como está a sua saúde financeira. Então, usando essas palavras, já, é onde eles se sentem à vontade. Então, fiz toda uma palestra ali preparada com slides, com um médico ali esqueci o nome daquele objeto que ele usa para ver ali, um bonequinho com aquilo para poder checar as contas e tudo mais. Então, é utilizar muita história. O que é a jornada do herói? Isso é bom dentro de uma palestra, principalmente palestras que você vai colocar, se estruturar sua palestra numa jornada do herói. Que a pessoa tem aquela dor, que reconhece, que às vezes nega entrar naquela situação. Aí tem um mentor, um guia, um sábio, aí ele passa, tem aquela ajuda, aí ele vai encarar seus demônios interiores. E ele vai passar e vai sair, vai passar por aquela transformação, aquela jornada, até sair como uma nova pessoa. E depois compartilhar aquelas conquistas de novo para a aldeia. Então é mais ou menos aí fazendo aí um pouco aí da jornada do herói. Então é se conectar. Como é que eu me conecto com o público? Falando sobre o que ele quer alcançar ou o que ele quer evitar. Então, se eu sei que meu público quer evitar isso, quer evitar aquilo, quer evitar aquele tipo de doença, quer trazer mais qualidade de vida, quer trazer aquilo, então eu vou trazer a linguagem do meu público, falar um popular, vou contar uma história, vou fazer uma quebra, de repente, contando uma piada com algo que tem a ver com o assunto. Então, isso tudo ajuda no meio de uma palestra. É contar muita história. Você é contador de história. Para cada exemplo que você dá, você conta uma história. Que aí a pessoa até se identifica com aquele exemplo que você deu na história. Eu muitas vezes vou falar alguma coisa e falo, o amigo ali aconteceu isso. Quando eu contei do amigo que não estava me ajudando, eu tentei pelo prazer e fui pela dor, de repente alguém que está ouvindo a gente falou, poxa, isso já aconteceu comigo também. Uma vez eu fui fazer isso com uma pessoa e não funcionou, ou fiz da tal forma, mas nem tinha me tocado que existia essa estrutura por trás. Então isso ajuda muito. Entendi. Eu queria até trazer aqui para os médicos, a gente ainda tem uns 7 minutinhos, os pilares principais que a gente tem que ter na hora que a gente está administrando a nossa mídia social, alguns assuntos, o que a gente tem que ter em mente? A constância, tem que ser constante, não adianta você postar hoje e ficar 10 dias sem postar. O conteúdo tem que ser relevante, tem que ser um conteúdo que vai trazer algum benefício para quem está te seguindo, porque senão ela não vai interagir e ela vai deixar de ver os seus posts. Quanto menos interação, menos as redes sociais entregam o seu post, né, para aquele público, Facebook, Instagram, os dois. Storytelling, essa identificação, né, contar histórias. Pode ser até histórias que escutam no próprio consultório do paciente, ele não vai citar o nome do paciente, mas a história daquele paciente é muito similar como a de outros. Então, contar o que ele estava sentindo, tudo que aconteceu para ele chegar até ali e ter aquele diagnóstico. Então, às vezes, um sintoma que é muito comum de várias doenças e como é que ele chegou até ali e descobriu que era uma outra coisa. Ele estava, às vezes, tratando como sendo uma coisa e depois descobriu que é outra. Então, contar essa história, a pessoa, opa, isso aconteceu comigo e até hoje eu não descobri meu diagnóstico, será que eu posso estar com isso também? Então, assim, ele pode despertar o interesse na pessoa por aquele assunto. Resolver um problema é outro pilar também. Você tem que sempre pensar em resolver um problema da sua audiência.
responder sempre as interações, isso é super importante, não adianta você fazer aquele conteúdo magnífico para a sua rede social, se quando a pessoa interage com você, você não responde, não dá atenção a que ela quer, né? Ela fez uma pergunta, mesmo por direct, fez uma pergunta tentando fazer uma consulta por direct, tem que explicar que não pode fazer esse tipo de consulta online, as regras do Conselho Federal de Medicina não permitem, mas responder a pessoa, não simplesmente deixar a pessoa sem nenhuma resposta. Tem que dar esse retorno para ela. E fazer stories. Os stories hoje em dia têm levantado muito o seu feed. Às vezes o seu feed não está aparecendo para as pessoas, mas o stories está ali rodando. Sempre, e fazer em horários diferentes do dia. Faz de manhã, de tarde, de noite. Porque cada vez que você faz, ele volta a ser o primeiro aqui da lista de todo mundo. Porque se você fez de manhã e não voltou a fazer de noite, e eu sou sua audiência e só entrei à noite, eu não vou ver, porque ele vai estar lá no fim. Só se eu olhar todos os stories, né? Então você faz um outro, que aí ele sobe e vem aqui para frente de novo. Então essas são algumas dicas também que eu anotei aqui para passar para quem está aqui assistindo com a gente. Dalton, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nessa nosso bate-papo, que você acha interessante aí, um take-home message, que é importante, né? Nos congressos médicos, sempre no final tem essa listinha do que ele tem que gravar e levar para casa de mensagens, as key messages. Quais seriam? Sim. Primeiro, deixar meu agradecimento aos médicos, homenagear os que estão aqui nos assistindo, mas em nome de todos, por esse trabalho magnífico que eles estão fazendo conosco no meio dessa pandemia toda. Horas de trabalho, enfim, essa preocupação, se expondo os familiares, os seres que eles amam, para poder ajudar nós, os pacientes, as pessoas que estão aí. Então, primeiro é meu muito obrigado. E depois é convidá-los para conhecer um pouco mais sobre a PNL, novamente falar da jornada que a gente vai ter de PNL, começando agora sexta-feira. É uma jornada online gratuita, que a gente vai aprofundar mais alguns desses assuntos que a gente levantou aqui. Aprofundar mais a PNL. Se você tiver o link e puder colocar aí para o pessoal. Eu tinha também colocado. Tem, deixa eu escrever de novo. No INAP RJ, procurar no Instagram INAP RJ, que é um instituto aqui no Rio de Janeiro, que eu sou um dos trainers. O dono dele também é médico, o Dr. Jairo Mancilha. Que lá tem então as informações ali, sempre informações de palestras, eventos gratuitos, enfim, muita coisa boa rolando ali para ajudar nesse momento em que muitas pessoas estão ansiosas, que as pessoas estão deprimidas, estressadas, até por ficar em casa, por meio dessa pandemia. A PNL está sendo uma ferramenta que está ajudando muito as pessoas a encontrarem o equilíbrio emocional, darem uma vazão inteligente para as suas emoções, a fazerem mudanças de comportamento, autoconhecimento e tudo mais. E agradecer o convite, foi uma oportunidade muito boa de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu queria, antes de finalizar, lembrar todo mundo que toda quarta-feira a gente vai ter uma live aqui na Vital. Na próxima semana vai ser às 9 horas da noite, com a Trevo Comunicação. Eu vou falar um pouquinho com eles sobre comunicação para médicos. Então, eu vou estar falando sobre mídia social, assessoria de imprensa, tudo que o médico tem que saber na área de comunicação. Queria agradecer você, Dalton. Muito obrigada por ter esclarecido a gente, trazido um pouco do seu conhecimento aqui. As técnicas são muito importantes, né, da programação neurolinguística para a gente identificar o nosso público e poder cada vez mais aperfeiçoar o nosso conteúdo, né? Tanto escrito como de vídeo, que é importante todo mundo fazer vídeo, não esqueçam. E agradecer muito, você fala muito bem, adorei, foi ótimas as dicas, vou começar a implementar mais aqui no perfil da Vital também. Espero contar com você em próximas oportunidades. Estarei à disposição. Grande agradecer abraço. Todo o público aqui que participou aqui com a gente. Muito obrigada, deixa eu fazer aqui um print aqui nosso. E deixa eu tirar mais um. Obrigada a todo mundo que participou. Saiu o cabelo? Infelizmente, vou ter que pintar. Eu faço um desenho em Fiz cima. Um penteado especial para a live. Então tá bom. Muito obrigada a todo mundo. Um forte beijo. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau.